Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, à primeira emissão do novo programa do Novo e na JETV. Na semana em que o Governo apresentou o programa Famílias Primeiro, destinado a limitar os efeitos do aumento da inflação, vamos entrevistar João Coutinho Figueiredo, Presidente da Iniciativa Liberal, cuja visão sobre as medidas anunciadas por António Costa não é propriamente a mais positiva. Eu começo, bom dia João, justamente por lembrar que na manhã desta segunda-feira dizia temer que o Governo fosse anunciar coisas potencialmente manipuladoras da opinião pública. Tendo em conta a reação negativa da generalidade dos comentadores e dos partidos, diria que António Costa falhou esse objetivo? Em primeiro lugar, deixe-me cumprimentar a Cília Leonardo Ralha e a todos os que estão a ouvir e esperar que esta estreia minha no Discurso Direto corresponda a um bom augúrio para o sucesso do programa e, para já agora, para o projeto comum que o Novo e o JE têm. Muitas felicidades, é o que eu desejo. Obrigado. E que não posso gabar ter sido muito presciente ao dizer na manhã do dia do anúncio que as medidas poderiam redundar numa tentativa de manipulação da opinião pública. E não posso gabar-me de presciência porque, infelizmente, essa tem sido a prática do Partido Socialista. Não só quando anuncia coisas que acaba por não executar, como quando anuncia coisas que executa parcialmente ou com impacto muito reduzido, ou quando anuncia coisas, que foi infelizmente o caso de que se passou neste anúncio de segunda-feira passada, de medidas que não só não têm um impacto significativo na vida das pessoas, como são, em alguns casos, quase o contrário daquilo que pretendem ser. E os casos mais comentados são, obviamente, os casos dos pensionistas, que já muita gente explicou que a solução que foi encontrada acaba por redundar numa perda de potencial de ganho das pensões a partir de 2023. O João acredita que pode ser um ponto de viragem da hegemonia do PS nesse eleitorado? Essa noção de que a medida acaba por prejudicar? Para já acredito que a reação das pessoas, daquilo que se pode chamar a opinião pública generalizada e dessa camada da população pensionista e ao frente de reformas, sim, foi muito negativa relativamente a esta tentativa de lhes dizerem que estavam a antecipar um aumento, a cortar o aumento de janeiro, mas sem lhes explicarem que isso significava depois perderem base de atualização a partir do final de 2023. Portanto, sim, assim, acho que as pessoas ficaram zangadas. E aquelas que começarem a perceber também que a redução do IVA da eletricidade, naquele pequeno escalão até aos 100 kW, representa uma poupança média para as famílias a que supostamente se destinavam, que pouco ultrapassam €1 por mês. Portanto, não é assim, certamente, que se combatem as dificuldades que as pessoas têm vindo a sentir. Portanto, repito, o governo do Partido Socialista, e já não só esta encarnação de António Costa, as outras duas também eram assim, são muito mais hábeis em propaganda do que em resolver os problemas. E há uma coisa que há quem tenha equiparado o que se está a passar em termos de opinião pública com a TSU no tempo do governo de Passos Coelho. Eu acho que ainda não temos 1 milhão de pessoas na rua, mas temos um descontentamento forte e fruto de uma coisa que acho que tem que ser dita, que eu vou formular da seguinte forma. O Governo nem teve estado de graça. Este Governo do Partido Socialista não teve estado de graça. Entrou diretamente no estado de desgraça, quer da organização interna, da sua coesão, com vários casos que são conhecidos e podemos entrar em detalhe se quiserem, quer da componente externa, porque a juntar a incapacidade de pôr o país a crescer, que nós temos estado a denunciar ano após ano, agora torna-se evidente aquilo que também dissemos logo no princípio da legislatura, é que este Partido Socialista também não sabe gerir os serviços públicos. E, portanto, temos caso atrás de caso atrás de caso, muito para além da saúde, que tem sido muito falada, caso atrás de caso, hoje culminando, hoje que estamos a falar quinta-feira, dia 8, que estamos perante mais uma fuga de informação confidencial de documentos da NATO, portanto, nem nos sistemas de informação, aquele mínimo básico das funções de soberania que têm a funcionar, este Governo é capaz. Neste caso, mais grave que os paióis de Tancos. Mas é que, se formos a prestar atenção, os casos foram um pouco espalhados no tempo, mas foi Tancos, foi roubos de armas na PSP, que as pessoas já não se lembram, foram os problemas de articulação entre as forças de segurança a propósito da extinção do CEF, foram, não sei se recordam, pessoas identificadas como tendo ligações ao Estado Islâmico, a estarem a escassos metros do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e de outros altos dignatários do Estado e até embaixadores. Tudo isso passou nos últimos 5 anos. Portanto, não há memória de um
período tão curto de tempo onde o Estado tenha falhado nesta base básica das suas funções, que é garantir a segurança de todos os cidadãos, a segurança nacional e também a segurança nacional da nossa informação e da nossa base de informações confidenciais do qual o país tanto depende. Mas voltando atrás, voltando à resposta à inflação e à resposta à perda de poder de compra que se está a verificar, estabelecer a fasquia dos apoios nos 2.700 euros de rendimento mensal bruto, o que é que isto diz sobre a visão do Governo quanto à necessidade, a quem são as pessoas que não têm necessidade de ser ajudadas perante o atual quadro? Bom, para já diz que aquela expressão usada durante a campanha eleitoral e já na apresentação do programa do Governo, de que iam dar mais atenção à classe média, pois a atenção é isto. Mas depois vemos exatamente o que é que esta atenção significa para uma pessoa, por exemplo, que esteja nesse escalão muito perto de 2.700 euros de rendimento mensal. As retenções, quer de IRS, quer de Segurança Social, quer de outros encargos que essas pessoas têm, são 3 a 4 vezes superiores aos 125 euros que vão receber por uma vez em outubro. Portanto, os portugueses que percebam isto bem, durante cada um dos 12 meses do ano, essas pessoas que podem, no limite, receber 125 euros, estão a ver retidos 500 a 600 euros todos os meses. Portanto, isto é uma autêntica migalha, não resolve problema absolutamente nenhum. E corresponde a uma forma de fazer política que a nós nos parece particularmente manipulatória, que é não baixar impostos, porque se tivessem feito aquilo que a Iniciativa Liberal propôs já várias vezes, aliás, convém aqui fazer um bocadinho de história, peço desculpa, aqui é um desvio para se perceberem de onde é que nós já vimos. A nossa grande bandeira é a taxa única de IRS. Aqui del Rei, porque isso beneficia, é pouco progressiva. Então, propusemos já várias vezes, em vários orçamentos, 2 taxas de IRS. É um bocadinho mais progressiva, mas beneficia muito os ricos. Ok, então vamos propor, para os 5 primeiros escalões, uma taxa única, a chamada taxa de IRS para os remediados. Também não pode ser, porque isso é uma forma populista de fazer política fiscal. Imagine acusarem a Iniciativa Liberal de populismo. E nem sequer a atualização dos escalões, pelo menos a taxa de inflação, aquela que toda a gente já sabia que ia ser subestimada quando foi da discussão do orçamento em abril, nem essa atualização foi feita. Bastava terem feito essa atualização e todos os portugueses que agora vão receber 125 euros tinham poupado muito mais em IRS. Portanto, acho que diz muito sobre a forma do PS fazer política, diz que já percebeu que vai ter que voltar a falar para a classe média, porque essa está a perder totalmente, porque não tem nenhum projeto de país para lhes oferecerem, nem oportunidades que lhes permitam motivar as pessoas, e andamos nisto há demasiado tempo. Agora, também vos digo, há bocado dizia-se não está a mudar o clima social, que isso não pode ser um momento de viragem. Eu acredito que pode ser um momento de viragem, sobretudo porque já não há ninguém que acredite que a mediocridade a que o PS está a condenar o país tenha salvação. Eles não sabem pôr o país a crescer e não conseguem dar nenhuma visão alternativa do país que não seja esta de conformismo, de andar de mão estendida, de ficar agradecido por 125 euros de esmola, e isto não é maneira de gerir um país. Se baixassem impostos, quer para as empresas, quer para as famílias, de uma forma decidida, estavam a alterar estruturalmente as condições em que Portugal opera, em que as pessoas podem exercer a sua atividade e em que as empresas podem decidir os seus investimentos. Valendo as sondagens o que valem quando temos um governo com maioria absoluta, que está no início da legislatura, está curioso em ver as próximas sondagens? Estou sempre curioso, porque as sondagens são um instrumento de trabalho interessante, mas sempre nos ouviu dizer que ligamos QB, acho que é a expressão técnica. Olhamos, analisamos, mas não dependemos delas, nem quando nos dão resultados muito favoráveis, nem quando nos dão menos favoráveis. Agora, uma coisa acho que poderemos esperar observar. Isto que eu chamo o estado de desgraça, em que um governo com maioria absoluta, ao fim de nem 6 meses, ainda não fizeram 6 meses desde que tomou posse, já está, parece dar bons motivos, são os motivos da incompetência de resolver os problemas, mas também da desonestidade com que algumas medidas são apresentadas. Portanto, um governo que é incompetente, em que mente, acho que as pessoas têm bons motivos para rever, aqueles que ainda não o fizeram, o sentido de voto que entregaram nas urnas da 30 de janeiro. O que é certo é que há muitos que ainda não fizeram. As últimas sondagens têm sido bastante razoáveis. Eu acho que o eleitorado português é genericamente sensato, sabe distinguir a qualidade e a genuinidade das propostas que são feitas, mas não é particularmente rápido a fazer essas suas opções. E, portanto, não estou à espera, por convicção sociológica relativamente ao eleitorado português, que 6 meses depois de uma eleição haja um swing brutal das intenções de voto. Mas sei que a força motriz, que a tendência está lá. Sei que está lá, porque não é possível ignorar, ninguém na sociedade portuguesa pode ignorar a falta de qualidade do trabalho deste governo.
Na conferência de imprensa da apresentação do Famílias Primeiro, António Costa realçou que os 2.700 constituem o dobro do rendimento mensal dos portugueses. Isto foi uma admissão de fracasso que devia ter consequências? Foi uma admissão de fracasso, mas o Primeiro-Ministro não se deu conta. O Primeiro-Ministro não é uma pessoa particularmente ambiciosa. É ambiciosa, se calhar, em termos pessoais, da sua posição política, de se manter no poder, mas do que pretende para o país não é. E acho que a premissa da pergunta deve ser sublinhadíssima. Há alguém que se gaba que tem um país em que o dobro do salário médio é classe média e esses valores são de 1.350 para o salário médio e 2.700 para este limiar que foi mencionado de estar na classe média, devia ter vergonha. Estamos a falar de quase 49 anos depois do 25 de Abril. Ter um país com este nível médio de remunerações é, em primeiro lugar, sinal de um fracasso na política económica. Em segundo lugar, um incentivo à imigração dos nossos jovens, e o perfil da nossa imigração tem-se alterado muito nos últimos anos, e agora quem imigra são os mais qualificados, que eram aqueles que mais necessitaríamos para inverter este ciclo, e, portanto, não foi uma admissão de fracasso, mas nós vamos transformá-la aqui nesta entrevista, vamos transformá-la numa afirmação de fracasso. Um Primeiro-Ministro que diz, sem pedir desculpa ou sem se envergonhar, que 1.350 euros é o salário médio em Portugal, é um Primeiro-Ministro que não tem qualquer ambição e nem tem sequer a vontade reformista de fazer um país diferente suficiente para merecer estar no poder. E acredita que este estado de coisas, que o estado em que a economia portuguesa chegou, pode ser útil para que haja maior aceitação das propostas da iniciativa liberal? Seria errado da minha parte dizer que dificuldades para os portugueses são boas notícias para a iniciativa liberal. Acho que não é assim que funciona. Quanto muito, os portugueses que estiverem atentos à agenda política e que tenham acompanhado as iniciativas e as afirmações e tomadas de posições da iniciativa liberal reconhecerão que, muito antes de outros, estávamos a dizer aquilo que hoje é voz comum. Os casos da TAP, em que inicialmente fomos os únicos a opor-nos àquela intervenção, que aliás há bocado falava do programa Famílias Primeiro, pois parece que é cofres do Estado primeiro, TAP a seguir, e depois lá no fim talvez venham as famílias, porque a TAP vai receber bastante mais de apoios do que estão aqui nestes pacotes. Portanto, fizemos isso com a TAP, fizemos isso com a reforma do sistema fiscal, que hoje em dia já é reconhecido, fizemos isso com a prioridade do crescimento económico, que hoje já muitos falam, fizemos isso logo à saída da primeira audiência com o Sr. Presidente da República, depois das eleições. Dissemos, esta legislatura vai ficar marcada por uma degradação acentuada dos serviços públicos. E não é por eles terem menos investimento, que será sempre a resposta do Partido Socialista. É porque este Partido Socialista não sabe gerir a coisa pública, não sabe organizar recursos e tem horrores que lhe ficaram, não sei se o tempo da geringonça ou se foram adquiridos, a instituir critérios de mérito em qualquer das suas organizações. E, portanto, quando não há promoções baseadas em mérito, remunerações baseadas em mérito, organizações baseadas em mérito, temos o que temos hoje, que são problemas atrás de problemas na administração pública, e se os portugueses tiverem o cuidado, e não demora muito tempo, em cada um dos casos mais notáveis das últimas 10 semanas, nem precisem mais atrás, em cada um desses 10 casos, só de mais notável, vão encontrar, e não precisam de recuar muito, uma decisão da administração pública que foi errada. Uma decisão da administração pública que não foi tomada. Uma decisão da administração pública que não produziu quaisquer efeitos. Ou seja, este país daria um salto enorme se conseguíssemos qualificar a administração pública e ter melhores decisores aos vários níveis da administração pública. Já sei que vão dizer, os liberais agora defendem a administração pública. Defendemos, sempre defendemos. Sempre defendemos um Estado qualificado e forte. Não é possível remunerar bem pessoas quando temos 750 mil funcionários públicos, um número recorde que nunca tivemos. Não é possível. Portanto, uma administração pública mais pequena, avaliada, mais meritocrática e bem remunerada. Isso sim serviria bem ao Estado. Numa altura em que se fala muito dos lucros excessivos das empresas, apelou à devolução de impostos cobrados em excesso pelo Governo e calculou que até ao final do ano esse montante possa chegar a 5 mil milhões de euros. Assim sendo, quanto e como é que este Governo deveria devolver aos portugueses nesta altura? Eu já repensei da forma como formulei essa analogia e talvez ela induza em erro, porque quase que equiparei os lucros de uma empresa que está num determinado setor com as receitas fiscais, como se a atividade do Estado fosse cobrar impostos. E isso, do meu ponto de vista, do ponto de vista liberal, é uma analogia que leva para uma comparação errada. O papel do Estado não é cobrar impostos, até do nosso ponto de vista é cobrar o menor número de impostos possível, que continua a assegurar a qualidade dos serviços do Estado e dos serviços públicos que defendemos que o Estado assegure. Portanto, quando fazemos o paralelo é só para dizer, se há
quem defenda que quando alguém tem um resultado inesperado, algo positivamente inesperado que lhe acontece na vida, deve ser taxado, então o Estado, que também teve receitas adicionais inesperadas, devia ter a mesma largesse, devia ter a mesma leveza em não considerar essas receitas suas e devolvê-las. Mas como o Estado não é, de facto, não deveria ser, para o Partido Socialista, se calhar é uma máquina de cobrança de impostos, é uma máquina de gestão da coisa pública a bem dos cidadãos, e esses impostos não sendo necessários, e pergunta como é que eu sei que não são necessários, porque foram escritos no orçamento um determinado valor, já era um aumento de 3.600 milhões de euros relativamente a 2021, chama a atenção, já era um aumento brutal em relação a 2021. Estamos a basicamente 3/4 do ano e já se sabe que vamos ter mais ou menos 3 mil milhões acima do orçamento, mais de 5 mil milhões acima do que tínhamos em 2021, e, portanto, se não estava inscrito no orçamento, não vai ser necessário devolver às pessoas. Como é que é a melhor maneira de fazer isso? Como há metade da população que não paga impostos diretos sobre o rendimento, IRS, a devolução e a redução do IRS, seja através de uma alteração momentânea das taxas de retenção com uma correção do reembolso de 2023, seja através de um mecanismo de devolução direta, como esta que foi aqui tentada, não chega a todos. E, portanto, os impostos indiretos são mais fáceis de devolver, no sentido de que são mais fáceis de baixar na eletricidade, nos combustíveis, até em determinados impostos especiais que podiam basicamente baixar, beneficiando todos os consumidores. E são esses os impostos que têm estado a crescer. Mais do que o IRS, que cresceu alguma coisa, muito mais que o IRC, que não cresceu por aí além. E o IVA vamos ter um aumento este ano em relação ao que estava orçamentado de perto de 20%. Mesmo que a inflação acabou o ano numa média de 7%, o resto é muito a ver com isto sim é um autêntico windfall tax revenue, portanto, receita fiscal extraordinária. Portanto, poderia haver quase uma suspensão de IVA? Podia, sobretudo, funcionar com um esquema de compensação relativamente às taxas de IVA que ainda faltam, aqueles que têm correções trimestrais já no mês de outubro e depois no mês de janeiro. E há muitas empresas e particulares também que têm atividade liberal e, portanto, fazem todos os meses, podem fazer correções mesmo antes do fim do ano. A Assembleia da República aqui está, porque é matéria fiscal da nossa exclusiva competência, aqui está para responder rapidamente se aparecer uma proposta governamental nesse sentido. Mas não está à espera que apareça? Não estou à espera. Estou, aliás, à espera de uma coisa bastante mais triste, que é assistimos no final do ano a mais um. Vou pôr entre aspas, para os que nos estão a ver em vídeo é fácil, para os que nos estão a ler, ponham por favor, estou a fazer aspas com os dedos, um brilharete orçamental, em que vamos ter um cumprimento do objetivo orçamental de déficit de 1,9, provavelmente até abaixo disso, porque o que está a ser cobrado em impostos está muito acima do que estava previsto, e uma redução da dívida pública, que em termos de percentagem do PIB vai ser muito elevada exatamente pela ilusão monetária de estarmos a diluir a percentagem da dívida num PIB muitíssimo superior. Nós vamos ter um aumento nominal do PIB este ano, como há muito tempo não tínhamos, a famosa ilusão monetária. Portanto, ao mesmo tempo que cresce o PIB, desce o poder de compra das pessoas com os rendimentos que esse PIB elevado deveria traduzir e não traduz. Portanto, estou à espera que no final do ano tenhamos mais uma mistificação, mais uma manipulação. Vou ver ainda o Ministro Fernando Medina e certamente o Primeiro-Ministro a gabarem-se de qualquer coisa extraordinária. Hoje já ouvi de manhã um deputado do Partido Socialista dizer que os pensionistas não têm nada que se queixar porque em janeiro vão ter o maior aumento de pensões do século. Se isto não é manipulação de números, quer dizer, que o aumento vai ser metade do que a lei prevê, mesmo assim é o maior do século, porque há uma inflação como não havia há mais de 30 anos, se isto não é tentar enganar as pessoas, não sei o que é. Portanto, não estou à espera que haja propostas de descidas de impostos e estou, infelizmente, à espera que haja uma tentativa de mascarar isto como um brilharete orçamental. No que toca à diminuição do IVA na energia, a Iniciativa Liberal não só considerou as medidas anunciadas muito insuficientes, como acusou o Governo de mentir durante meses sobre ter necessidade de obter uma autorização de Bruxelas. Acredita que isso deveria levar a uma intervenção do Presidente da República? Acredito que é suficientemente grave para todas as instituições, a começar pelo Parlamento e também o Sr. Presidente da República, terem uma palavra mais forte. Porque ainda ontem, aqui na sessão da Comissão Permanente que abriu os trabalhos parlamentares deste ano, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que esteve presente, acabou por confessar, tentando fazer outra argumentação, que sim, já desde abril que era possível ter feito estas mexidas no IVA
não só da eletricidade, como do gás. E relativamente ao gás, deixe-me dizer-lhe o seguinte, o Governo tem feito uma separação grande dos tratamentos fiscais que dá à eletricidade e ao gás. A argumentação tem sido que a passagem para o mercado regulado no gás é mais vantajosa que esta descida fiscal. Não seria mais vantajosa do que a nossa que nós estamos a propor, mas do que a proposta do Governo para a eletricidade, é melhor passar para o mercado regulado. Não explica como é que o mercado regulado está organizado e não explica que se tivermos basicamente monopólio de fornecimento do mercado regulado durante 6 ou 9 meses, quando o mercado voltar a não poder estar exclusivamente dentro do mercado regulado e as pessoas tiverem que correr ao liberalizado, já não vai haver 20 fornecedores de gás como este tempo, entre canalizados e botija, já não vai haver 20 fornecedores, se calhar sobram 5. Portanto, o nível de concorrência num mercado tão importante como a energia vai-se reduzir. Como o Governo Socialista, se calhar isto não tem grande gravidade para um liberal, ver um mercado que tinha concorrência entre 20 agentes, de repente vê-se reduzido a 5, dois dos quais bastante dominantes, é altamente preocupante. Não vejo o Governo nada preocupado com isso. António Costa sublinhou também que o Famílias Primeiro é o pacote possível para não pôr em causa a redução da dívida pública e o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Admite que ambos têm que ser acautelados ou são apenas dois alibis convenientes? Não há ninguém que tenha defendido mais uma gestão não só mais adequada, mas mais ambiciosa do SNS do que a Iniciativa Liberal. Já me ouvi, inclusive, dizer que tenho noção de que a solução que nós defendemos para o sistema pode até custar mais entre 0,5% a 0,8% do PIB. Portanto, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de prioridades. E para quem tem as prioridades que o Governo diz que tem, não se percebe como é que investe o dinheiro que investe na TAP, não se percebe como é que investe o dinheiro que investe numa série de empresas públicas, não se percebe porque é que não tem um esforço de privatização maior da economia, não se percebe porque é que insiste em ter uma carga fiscal de tal forma elevada que desincentiva as pessoas não só a investir, mas em sequer ficar a trabalhar em Portugal. E, portanto, isso é que são as prioridades totalmente trocadas, porque a bem de uma suposta estabilidade orçamental está a corroer a base de geração de receitas fiscais do futuro. Portanto, essa é que é a grande luta de Portugal. Quando nos perguntam como é que vocês tiveram, não sei se é a lata, se é a coragem, de eleger o crescimento económico como a prioridade número 1, número 2 e número 3 da vossa campanha eleitoral e do vosso programa para esta legislatura, é por isto. É porque o crescimento económico não só tem as vantagens de dar mais oportunidades às pessoas, de proporcionar mais recursos para os serviços públicos, de tornar um país mais atraente de uma forma geral, mas tem esta vantagem que é a única maneira de garantir o crescimento da base sobre os quais o Estado pode continuar a obter recursos para servir bem as pessoas, sem asfixiar a economia e sem tirar liberdade de escolha às pessoas. Portanto, é esta visão de sociedade que nos separa completamente do Partido Socialista. O Partido Socialista está absolutamente apostado a não fazer qualquer espécie de movimento verdadeiramente reformista para que o país cresça e apostado em continuar a cobrar impostos crescentes para satisfazer as suas clientelas, independentemente das consequências futuras disto. Nós fazemos ao contrário, estamos disponíveis para pagar custos de popularidade ou até eleitorais ou mediáticos no curto prazo, falando de medidas duras e até às vezes complexas, porque sabemos que só assim é que vamos garantir uma base de crescimento e, portanto, de receita fiscal que permita a Portugal sair deste marasmo em que está. Estando nós aqui na Assembleia da República, com a sessão legislativa a começar, eu pergunto-lhe quais serão as prioridades da Iniciativa Liberal para os próximos meses. Nós teremos já na próxima semana, nas jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, no dia 19 e 20, a oportunidade de particularizar e depois de comunicar exatamente, de uma forma calendarizada inclusivamente, quais são as nossas prioridades. Mas já anunciei que uma das grandes preocupações destas jornadas parlamentares e, portanto, da sessão legislativa que se inicia agora, será a educação. Estaremos para a semana já em pleno arranque do ano letivo. Já estarão visíveis, infelizmente, alguns dos problemas de falta de professores que este ano se vão registar e que vão ser crescentes. As pessoas não têm noção que há aproximadamente 50 a 60 mil docentes que nos próximos 2 a 3 anos entram em idade da reforma e, portanto, é um problema gravíssimo que se vai tornar ainda mais grave e ao qual o Governo apenas tomou medidas paliativas, mais uma vez, não reforma, põe apenas remendos. Portanto, vamos chamar a atenção para isso e voltar a falar
da educação, da mesma maneira e com a mesma importância que temos falado de saúde, por bons motivos, e vamos continuar, e sairá certamente nas jornadas parlamentares também um calendário para a Lei de Bases de Saúde que queremos apresentar. Mas relativamente à educação, iremos falar de várias coisas, não vou desvendar totalmente o véu, mas uma delas posso dizer já que será a reintrodução sobre novos moldes dos contratos de associação, porque não é possível continuar a achar que o futuro dos nossos jovens tem que depender do seu código postal. O sucesso da vida das pessoas não pode depender do código postal. E, portanto, temos que voltar a introduzir essa mobilidade social que a possibilidade de frequentar escolas que não são aquelas da nossa área de residência pode proporcionar. E depois porque, desde os tempos da pandemia, já fizemos 18 meses desde que começou oficialmente, digamos assim, o primeiro caso detectado em Portugal foi a 2 de março de 2020, portanto temos 18 meses, estes 18 meses acumularam-se atrasos de aprendizagem brutais, e agora vamos iniciar um ano letivo em que boa parte dos alunos do ensino secundário não vai ter o quadro de professores completo. Os mesmos que têm o atraso de aprendizagem não vão ter os quadros de professores completos. Portanto, eu pergunto como é que esta geração, e há estudos feitos sobre o impacto dos atrasos de aprendizagem na capacidade de rendimento, quer das pessoas que são afetadas pelo atraso, quer dos países onde eles estão a trabalhar. Portanto, Portugal vai sofrer com esses atrasos de aprendizagem, que nós desde o princípio temos chamado a atenção que era absolutamente crucial haver um plano de choque para os recuperar, nas férias, no verão, com atividades específicas, mobilizando professores, tutores, mentores, tudo o que a sociedade civil pudesse organizar para ajudar estes miúdos a recuperarem os seus atrasos de aprendizagem. Nada foi feito e agora vem mais um problema em cima. Portanto, nas jornadas parlamentares iremos com certeza falar muito de saúde, muitas prioridades relativamente à saúde, continuar a nossa aposta nas medidas quer estruturais do SNS, quer aquelas que não sendo tão estruturais ajudam muito, por exemplo, o SIF tipo C, ou a abertura do SIGIC e do SIG-SNS a privados. Portanto, há medidas que mesmo no sistema atual do PS pode ajudar, mas propor claramente como uma alternativa ao atual modelo, aquele modelo que nós defendemos, para que os portugueses possam também aqui ir se habituando à ideia e percebendo que há alternativas a este PS. E depois teremos sempre prioridades durante esta legislatura que reforcem a ideia de que o Partido Liberal de Portugal, a Iniciativa Liberal, enquanto Partido Liberal de Portugal, tem que ter sempre preocupações de propostas sobre liberdade política. Aqui podemos estar a falar do sistema eleitoral, por exemplo, quer no continente, quer nos portugueses que residem no estrangeiro, quer da própria organização consular. Temos de falar de coisas que sejam de liberdades fundamentais. Aqui preocupa-me, e espero que nas jornadas parlamentares consigamos ter a organização e a inspiração suficiente para ter boas propostas nessa área, da liberdade de expressão, inclusivamente focada na liberdade da comunicação social, que não pode depender das molas do Estado para continuar a sobreviver. Portanto, sei que quando saímos das jornadas parlamentares, e eu farei o encerramento e comunicarei aquilo que serão as nossas prioridades, as pessoas vão voltar a rever, não só as ideias fortes de saúde e educação que já anunciei que vamos ter, mas também todas as outras que têm feito as pessoas aderir crescentemente à IEL, porque percebem que é possível um país diferente e com fundamentos liberais. As jornadas parlamentares tendem a ser momentos em que os partidos querem trazer vozes que estão fora. Vai ser o caso nestas vossas? Nós não transformamos as nossas jornadas parlamentares numa espécie de universidade de verão para deputados. Portanto, não é tanto trazer pessoas, é mesmo para trabalhar naquilo que nos faltam. Temos pessoas externas ao grupo parlamentar que nos estão a ajudar em componentes técnicas do nosso trabalho e estarão envolvidas nas jornadas parlamentares, mas não é essa a parte mediática dessas atividades, das nossas jornadas parlamentares. Serão a abertura e o encerramento, como é normal, e depois teremos um momento de visitas às escolas, porque queremos ilustrar esta diferença entre a qualidade das escolas que poderiam ter contratos de associação e às quais determinadas pessoas mais desfavorecidas poderiam aceder se o Estado não fosse dogmático, e teremos um jantar no primeiro dos dias que será mais aberto e que contará talvez com figuras mais conhecidas. Sim. Olhando para o Governo tal como está neste momento, Marta Temido é o gato Schrödinger do Conselho de Ministros? Nunca tinha pensado nessa expressão, mas eu nunca tinha visto uma ministra demitir-se por vontade própria, e aparentemente não era a primeira tentativa, invocar a ausência de condições sem que ninguém tenha explicado o que é que tinha mudado nas últimas 48 ou 72 horas, ou uma semana ou duas, porque o caos era idêntico, infelizmente. E na consequência de um acontecimento trágico em que aparentemente não houve nenhuma violação de procedimentos. Exatamente, portanto era talvez dos vários casos da saúde um daqueles onde a ministra teria menos responsabilidades políticas e diretas, e que depois, na sequência dessa aparentemente múltipla tentativa de demissão, o Primeiro-Ministro finalmente aceita uma hora tardia, isto é conhecido tudo de madrugada, e depois mantém em funções uma ministra
à qual encarrega tão só de continuar a reforma do SNS, fazer a regulamentação do novo estatuto do SNS, escolher quem será o titular do cargo designado CEO do SNS. Portanto, para isso, que são coisas importantíssimas e vão condicionar a atuação do próximo ou próxima ministra, ela serve para vir ao Parlamento como a Iniciativa Liberal requereu, para explicar exatamente o que é que se tinha passado na matéria, com matérias como mortalidade ou outras. Já não serve. Foi recusado ontem o requerimento da Iniciativa Liberal neste sentido, com a argumentação que a Ministra está de missionária. Portanto, nunca tinha visto. O Ministro demite-se e isso não tem efeitos imediatos. Nunca tinha visto ficar 15 dias a funções a fazer coisas importantes quando, evidentemente, para todos não tem confiança do Primeiro-Ministro e também nunca tinha visto ter a competência para fazer coisas difíceis e importantes como essa e não ter competência para vir ao Parlamento responder pelas suas próprias decisões. Que outros ministros é que a Iniciativa Liberal recomendaria a remodelação para uma melhor governação? Nós, há de fazer essa justiça, temos sempre tido cuidado de não discutir pessoas só em último caso. Fizemos com o Ministro Cabrita, fizemos já no outro governo com o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, mas são casos muito excepcionais, também dependente de eventos muito excepcionais. E há a reconhecer que as duas situações que eu mencionei eram de facto excepcionais. Então, normalmente não falamos de pessoas, falamos de políticas. E no caso concreto destes 6 meses, ainda menos de 6 meses de governo, há de facto pastas que nos parecem estar completamente em gestão corrente. O Ministro da Economia não é visto, não sei se há mais de 2 meses. O Ministro das Infraestruturas ainda deve estar a lamber as feridas da humilhação pública que foi sujeito quando o Primeiro-Ministro revogou o despacho que o próprio Ministro tinha exerado. Temos na Agricultura uma Ministra que todos os agentes do setor nos dizem que não faz ideia o que é de facto o problema da agricultura e toma decisões erráticas. Portanto, infelizmente eu podia estar aqui a falar de vários ministérios cuja ausência de competência e ausência de noção do que está em jogo já deveriam ter conduzido à remodelação. Houve alguma alteração em concreto no relacionamento da IEL com o PSD desde a saída de Rui Rio e a eleição de Luís Montenegro? Não, penso que em concreto e de palpável nada se alterou. Também aí não nos preocupa particularmente se é a pessoa A ou a pessoa B que está a liderar os destinos, neste caso, de um partido não socialista e que será certamente um partido importante numa construção de uma alternativa ao PS. Mas interessa-nos aquilo que poderemos vir a falar com o PSD e tenho a certeza que com a atual direção isso será mais fácil do que com a anterior, mas até o momento ainda não houve nenhum contacto oficial. De qualquer forma, nesta direção social-democrata não falta quem veja o eleitorado da IEL mais reconquistável do que o eleitorado do Chega. Presumindo que não está de acordo, e não suponho que não está, que respostas pode dar o seu partido que não sejam oferecidas por um PSD que queira apelar ao voto útil? A maneira como a pergunta está posta já indica a maneira como a política é vista, como se os partidos fossem donos dos votos e que depois vão fazendo umas habilidades e que os votos passam a vir para o lado de cá. Nós não vemos as coisas bem assim. E um dos motivos pelos quais não vemos assim, e achamos que temos razão de não ver assim, é porque temos uma enormíssima massa das pessoas que apoiam e gostam e votam na Iniciativa Liberal que votaram pela primeira vez. Ou que não votavam há muitos anos e voltaram a ver um motivo para votar. Portanto, nós não temos essa noção dos vasos comunicantes, da soma nula, do ter que ir roubar. Nós temos muita coisa que aparecemos, mostramos coerência, mostramos coragem, mostramos vontade reformista que o PSD já perdeu, mostramos ambição que o PSD também não demonstra muita, mostramos coisas que somos diferentes, não fazemos grandes comparações, não andamos necessariamente a dizer que somos melhores que os outros, nós somos o que somos e temos as intenções, quer para o país, quer para o eventual governo, quer para as relações internacionais de Portugal, temos as intenções que estão ou claramente plasmadas no nosso programa político, ou no nosso programa eleitoral, ou nas nossas declarações públicas oficiais. E quem vai gostando vai se aproximando. E por isso é que eu digo que este crescimento da Iniciativa Liberal, que pode discutir o grau exato em que cresceu, mas cresceu e cresceu muito e continua a crescer muito depois das eleições, deve-se a isto. A coerência, a persistência e a não necessariamente a achar que as pessoas que tomaram outras opções políticas no passado, votando noutros partidos, estavam erradas ou que são mais pessoas. Não. Os partidos também evoluem. No caso do PSD, acho que perdeu muito do seu gás, acho que perdeu muito do tal ímpeto reformista. Acho que está demasiado dependente do seu aparelho. Um aparelho que, nos partidos grandes,
é complicado, não é só o Partido Socialista que tem uma vontade aparelhística grande e que isso cria entropia no Estado e dificuldade de introduzir mudanças, o PSD também o tem, e acho que as pessoas que reconhecem isso, aquelas que conhecem melhor a vida política ou aquelas que observam a vida política, percebem que é possível ter uma alternativa que não tenha esses problemas. E já agora, a talho de foice, digo, isto justifica boa parte daquilo que eu disse no discurso de Rontreia da Iniciativa Liberal, em que dizia: há muitas coisas para fazer, mas a descrição do que há para fazer é relativamente fácil. Nós só temos de fazer duas coisas: adotar políticas liberais e criar as condições para as poder implementar. As políticas liberais, podemos estar aqui 2 horas a falar do nosso programa e de coisas que, entretanto, também já desenvolvemos e propusemos após o nosso programa. Muito bem, sabemos o que são, as pessoas podem consultá-las e consultá-las com grande detalhe. Criar condições o quê é? É ter um aparelho de Estado qualificado. Falámos há pouco que a administração pública não pode cometer os erros que tem cometido até aqui e que têm causado dano a muitos portugueses ou ao país como um todo. E depois temos que tirar a garra dos aparelhos partidários deste mesmo aparelho de Estado. Portanto, o que é preciso para poder executar, porque amanhã, se tivermos poder e não tivermos estas condições resolvidas, não tivermos acabado com o bipartidarismo que tem as garras no aparelho de Estado e não tivermos codificado efetivamente a administração pública, não vamos conseguir implementar boa parte do que queremos. Portanto, para nós, as condições necessárias e suficientes são de igual importância e por isso vamos insistir nas duas, e é essa a nossa estratégia política para esta legislatura. Fazer ver às pessoas que o PS não serve, sabemos que vai haver desgaste de poder, sabemos que vai haver cansaço com esta competência e com esta tentativa de manipulação e de enganar as pessoas, e quando as pessoas andarem à procura de alternativa, vão olhar para nós e vão ver pessoas coerentes, corajosas, verdadeiramente reformistas, com vontade de mudança, com uma visão para o país moderna, arejada, e com condições e coragem para as fazer, porque vão mexer no sistema. Nessa lógica, e mesmo partindo do princípio que os partidos não são donos dos eleitores, acredita que a Iniciativa Liberal estará, e passa a expressão, no mercado por eleitores descontentes do PS? É possível. Não tenho grandes dúvidas que há muita gente que votou no Partido Socialista na esperança que fosse um partido que ainda tivesse aquelas aspirações liberais do tempo dos grandes liberais socialistas, que vão escasseando, e ainda há alguns que têm voz e têm coragem de levantar a voz. Admito que há muita gente que ainda possa estar aí. E como acho que as pessoas não pertencem de facto aos partidos, há uma massa de eleitores que votará na força política que inspira maior credibilidade relativamente às suas intenções e maior atratividade em relação ao país que diz que quer construir. Do meu modesto ponto de vista, mas enfim, também não poderia dizer outra coisa, eu acho que temos uma visão de país muito atraente e acho que estamos a convencer cada vez mais pessoas que somos capazes de concretizar essa visão. Nos próximos tempos é provável que partido só da família política onde se integra o Chega ou de uma outra família política à direita passem a integrar governos em Itália ou mesmo em Espanha. Isto pode ou não contribuir para a legitimação de uma solução governativa semelhante em Portugal? Eu tenho respondido a perguntas sobre o Chega, às vezes a contragosto, porque não gosto de dar destaque excessivo a esse partido, mas tenho-o feito em relação à realidade portuguesa. E também não gostava que me viessem perguntar da justeza ou injusteza de posições de outros partidos da família liberal a que pertencemos na Europa. Portanto, vou só falar deste partido que existe, que ocupa a franja da extrema-direita em Portugal, com o qual temos objeções definitivas em fazer entendimentos, porque não acreditamos na honestidade das propostas políticas que fazem. Ou seja, acho que dizem tudo o que for necessário para ganhar votos e alcançar o poder sem qualquer intenção de concretizar. Não nos revemos de todo na forma messiânica, populista, desbragada como fazem política. E não confiamos nas suas tendências autoritárias e xenófobas para construir um Portugal verdadeiramente diferente. É um tipo de política que divide, não une e não gera energia criativa, gera energia destrutiva. Agora, esta é a única resposta que eu vou dar sobre este partido e gostaria muito, sem condicionar as vossas opções editoriais, que isto nunca fosse parar a título. Só mais uma pergunta sobre o partido. Existe algum cenário em que a Iniciativa Liberal, quase numa ótica de Paris vale bem uma missa, admitisse um governo não socialista que integrasse também de alguma forma ao Chega?
Não, eu acho que não admitimos e acho que esse momento será um momento definidor para qualquer força política que, não integrando uma solução governativa, se veja obrigada a viabilizá-la ou a entregar o poder aos socialistas. O ónus vai estar de quem estiver fora dessa solução. Muito antes disso, em princípio, vêm desafios como as regionais da Madeira e como as eleições europeias. Um cenário em que a iniciativa liberal não consiga ter representação é catastrófico para o partido ou não? É uma derrota. Se não elegemos para a Assembleia Regional da Madeira, é uma derrota. É o único Parlamento Nacional em que não temos representação e faremos tudo para obter e para obter mais que um lugar, se for possível. Ainda não estão definidos os objetivos, porque as circunstâncias políticas em que se vai disputar essa eleição ainda não estão fixadas, clarificadas. Mas, sim, claramente o objetivo terá de ser a representação. E não a ter será um erro, repito. Sendo que terá uma derrota, desculpa. Sendo que a Madeira é uma eleição onde é relativamente mais fácil obter representação. É e não é, depende da polarização que, por exemplo, se gerou em algumas das eleições legislativas de 2019, certamente, e um pouco também de 22, e essa polarização não beneficia os partidos mais pequenos. E no que toca ao Parlamento Europeu, admite um cenário em que não haja um representante da iniciativa liberal na bancada do Renew Europe? Bom, como cenário tenho que sempre admitir, mas acho altamente improvável. Já agora, que me perguntou sobre a Europa e sobre a integração em famílias europeias, neste momento o Renew Europe terá que redefinir quais são as suas linhas programáticas. Como se sabe, integra sobretudo partidos dos liberais e democratas e, sobretudo, o partido En Marche da República em Movimento. Do presidente Macron. O presidente Macron não tem tido uma postura particularmente aberta a um renascimento, uma revitalização liberal na Europa. E devo dizer, portanto, que no seio do Partido Liberal Europeu já abrimos, e até por iniciativa da Iniciativa Liberal, essa discussão para saber exatamente quais são as linhas vermelhas relativamente a um acordo com outras forças políticas que não vivam e não defendam o ideal liberal como todos os outros partidos que pertencem ao ALDE. Portanto, isto para dizer, de uma maneira para descodificar um bocadinho para os leitores portugueses menos atentos à realidade europeia. Da mesma maneira que a Iniciativa Liberal aparece em Portugal para dar voz e corpo às aspirações liberais de muitos portugueses que eram liberais e não sabiam e estão crescentemente a descobrir, também na Europa é preciso revitalizar o ideal liberal. Já há muitos outros países que tiveram governos liberais e partidos liberais, portanto não há este vazio que havia em Portugal, mas há uma necessidade de renascimento, de revitalização. E eu já tive a ocasião, juntamente com os meus colegas na Europa, colegas liberais na Europa, de dizer que esta reação espontânea à invasão bárbara da Rússia à Ucrânia, em torno de um país que, de alguma forma, corporizou o ideal da liberdade política e da liberdade cívica e que todos nós quisemos, de uma forma bastante espontânea, defender, todos nós, excetuando as forças mais arcaicas do nosso sistema partidário que todos nós conhecemos e reprovamos. Portanto, esta forma espontânea de reação indica que o valor da liberdade, que o ideal da liberdade está bem vivo e tem valor para as pessoas. Nós temos é que sabê-lo transformar num valor, um ativo político na resolução concreta dos problemas das pessoas. E então, pegando no dossiê da Ucrânia, no qual a iniciativa se empenhou desde o primeiro momento, pergunto-lhe se não teme que o apoio à resistência de Kiev, só de Kiev, se esmoreça à medida que as dificuldades da guerra são sentidas pelos europeus, em particular pelos portugueses. É um bocadinho sina deste mundo mais mediatizado em que vivemos que os ciclos noticiosos acabem por quase esgotar um tema e passar ao tema seguinte. Mas como o tema da Ucrânia tem variedíssimas vertentes enquanto problema político-militar, mas também imensas consequências do ponto de vista económico e social na Europa como um todo, e até político na organização da Europa, eu não creio que ele vá sair da agenda, não creio que vá sair da atenção do público e será importante que partidos como o nosso possam regularmente chamar a atenção para o que se está a passar e para as necessidades de apoio que vão variando ao longo do tempo. Tendo dito isto, o principal
teatro de batalha nesta altura é esse mesmo teatro de batalha, literalmente falando, é a guerra. Portanto, a Ucrânia, dentro da sua soberania, poderá definir os termos daquilo que considerará uma vitória, mas terá que ter condições para ter militares e materiais para conseguir alcançar uma vitória militar. Putin não pode ter qualquer ganho de causa pela agressão que causou. Qualquer. Isso seria instigá-lo a voltar a fazer o mesmo nos países bálticos, ou na Transnistria, ou na Moldava. Portanto, não pode retirar qualquer ganho territorial, nem político desta invasão, e isso, penso que a NATO está perfeitamente ciente, consta, aliás, do conceito revisto agora em junho de defesa e de estratégia da NATO, consta claramente esse princípio, e os países, quer os aliados da NATO, quer os da União Europeia, que têm com a Ucrânia uma relação mais próxima, devem ter essa responsabilidade, não deixar cair o assunto no esquecimento e assegurar que as condições logísticas e materiais de conseguir uma paz que não atribua qualquer vitória a Putin é importantíssimo. E por último, pergunto-lhe, voltando aqui para a realidade nacional, muito concretamente para a realidade aqui da capital portuguesa, se no caso de haver eleições intercalares em Lisboa, a iniciativa estará disposta para uma coligação com as forças que estão com Carlos Moedas neste momento? Eu acho que a situação política em Lisboa, na sua essência, não se alterou demasiado desde 2021, a quando das últimas autárquicas. E na altura nós mostramos disponibilidade, foi pública, de falar com a candidatura de Carlos Moedas, e também foi público que o principal motivo pelo qual acabámos por optar de apresentar uma candidatura autónoma foi de que não consideramos que aquela candidatura tinha condições de independência relativamente aos aparelhos partidários instalados na cidade de Lisboa para poder servir devidamente os cidadãos da cidade. Na altura fomos muito atacados pela decisão e muito criticados até por esta motivação que atribuímos à decisão. Passado um ano, só quem não quiser ver é que não vê que nós tínhamos razão. E aqueles muitos que nos criticaram, às vezes com violência, não os vi ninguém a vir fazer meia-culpa. E era bom para a saúde da política portuguesa que as pessoas, quando se enganam nas críticas, viessem dar a mão ao palmatório. Nós, nas mesmas circunstâncias, se ficassem hoje, voltaríamos a não estar presente numa coligação. Porque, como disse há pouco, da mesma maneira que no país como um todo, a retirar o peso dos aparelhos partidários daquelas garras do aparelho de Estado, também nas cidades e nas autarquias, isso é importante. E, portanto, será, e isso está claríssimo para as forças PSD, CDS e outras, e para as pessoas que encabeçam essas forças, que essa será sempre um pré-requisito de um apoio da iniciativa liberal. Que os aparelhos partidários tenham muito menos poder e muito menos influência nessas candidaturas. E depois, obviamente, num programa eleitoral comum, há de haver uma meia dúzia de medidas assumidamente liberais que justifiquem a nossa presença e o nosso apoio convicto, porque também, para apoiar, será sempre convicto, enérgico e alegre. Mas, com medidas liberais acordadas no programa e com um papel dos aparelhos partidários muito menor do que aquele que ainda existe na candidatura de Carlos Moedas e que lhe tem causado muitíssimos problemas na gestão diária da Câmara. Portanto, boa parte daquilo que tem sido um primeiro ano de mandato difícil se deve à dificuldade que é gerir os interesses dos próprios partidos que apoiaram Carlos Moedas. Muito obrigado, João Coutinho Figueiredo. Obrigado a todos os que estiveram a ver o nosso primeiro discurso direto do Novo e da JETV. Na próxima semana teremos uma nova entrevista neste espaço.